Olá, começa agora mais um TV Urbanitários. O tema do programa de hoje é a proposta de reforma trabalhista de Michel Temer. E para nos ajudar a entender o que está em jogo, se essa proposta for aprovada no Senado, está aqui nos estúdios da TV Comunitária de Brasília o advogado, professor e assessor jurídico na liderança do PT do Senado, Marcos Rogério. Seja bem-vindo, Marcos. É um prazer tê-lo aqui na TV Urbanitários e obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Henrique, por esse convite. A reforma trabalhista é um dos temas mais importantes da conjuntura atual do Brasil. Está em jogo a vida de mais de 100 milhões de trabalhadores e trabalhadoras deste país e debatê-la é sempre muito importante. Marcos, antes da gente começar falando sobre a derrota que o governo teve essa semana na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, vamos contextualizar essa proposta porque ela é bastante ampla, né? E para que as pessoas entendam essa amplitude, né? Então acho que seria importante a gente contextualizar antes da gente pegar por esse gancho aí da derrota. O governo tem gasto milhões, vários milhões, né, em verbas de publicidade para convencer a população de que essas reformas serão boas para a economia e também para gerar emprego. Esse argumento é verdadeiro ou é só propaganda? Ótima pergunta, Henrique. Primeiro, é preciso dizer que a reforma trabalhista é a mais ampla e destruidora mudança que o Brasil já fez na sua legislação do trabalho. Você que conhece um pouquinho da história do Brasil sabe que foi Getúlio Vargas quem criou a CLT e edificou as principais leis de proteção ao trabalho. De Vargas para cá, os trabalhadores e trabalhadoras foram tendo diversas conquistas, até que a Constituição, em 88, consolidou essas conquistas. A CLT ela é bem velhinha, é de 1943, mas ela já sofreu mais de 85% dos seus dispositivos já sofreram modificações sempre para melhorar a condição dos trabalhadores e trabalhadoras. O que a reforma da trabalhista do Temer faz é rasgar a CLT e jogar essas conquistas na lata do lixo. E faz isso baseado em argumentos que não são verdadeiros. Um argumento é que a reforma vai gerar empregos. Acompanhe você comigo. Entre 2003, quando o presidente Lula foi eleito, até 2014, o Brasil gerou 21 milhões de empregos com carteira assinada. Era a mesma CLT. E foi possível gerar esses empregos porque o que define a geração ou não de emprego é o crescimento da economia. E se não há crescimento da economia, não importa qual lei trabalhista, não haverá emprego. Então esse argumento de que a reforma gerará emprego é falso. Outro argumento falso, Henrique, é que o governo diz que está modernizando as leis trabalhistas. Que modernização é essa? Eu pergunto para você que está nos acompanhando, eu pergunto para você, Henrique, que modernização é essa que permite que a mulher grávida ou que esteja amamentando possa trabalhar em local insalubre? Se ela trabalhar num açougue, por exemplo, ela poderá continuar, mesmo grávida, trabalhando em frigorífico. Que modernização é essa? Produtos químicos, né? Produtos químicos. Que modernização é essa que cria um contrato de trabalho como contrato intermitente em que no final do mês não vai ser assegurado para o trabalhador nem o salário mínimo. Então são argumentos altamente falaciosos, que não são verdadeiros. Ou seja, a proposta de reforma trabalhista vai na mesma toada que a proposta de reforma da Previdência, que traz sérios prejuízos para as mulheres, né? A reforma da Previdência ela retira os direitos previdenciários do povo brasileiro, sobretudo daqueles que mais precisam, os pobres, os trabalhadores rurais e as mulheres. A reforma da trabalhista é irmã dela, porque ela retira os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo das mulheres. A reforma, ela tem uma regra, por exemplo, Henrique, a reforma estabelece uma tabela para danos morais, danos extrapatrimoniais. Então imagina você que trabalha numa empresa de construção civil e eventualmente você é o pedreiro da empresa e ganha R$1.000 por mês. E o engenheiro da mesma empresa que ganha R$10.000 por mês está subindo com você num elevador. De repente o elevador despenca e vocês dois se acidentam. Se você entrar na justiça, de acordo com a reforma,
a sua indenização máxima poderá ser de 50 mil, porque você ganha R$ 1.000 por mês. Mas a do engenheiro poderá ser de até 500 mil, porque ele ganha 10 mil. Ou seja, a vida do engenheiro vale mais do que a vida do pedreiro. Uma reforma que promove esse tipo de mudança, ela é certamente tudo menos modernizadora. É pura discriminação, né? Pura discriminação. Trata diferentemente pessoas que são iguais, embora tenham profissões diferentes. Né? Exato. Você que é trabalhadora sabe que as mulheres recebem menos do que os homens pela mesma função. Há uma discriminação no local de trabalho. E você sabe também que muitas mulheres sofrem assédios morais e sexuais, às vezes, no local de trabalho. Com essa história de tabelar o dano extrapatrimonial, a reforma permite, por exemplo, que uma secretária que for assediada pelo chefe receba uma indenização, se ela receber R$ 1.000 por mês, ela recebe uma indenização 10 vezes menos do que uma advogada da mesma empresa. Ou seja, o assédio sexual numa secretária vai ser mais barato do que o assédio sexual numa advogada da empresa. Isso é absolutamente atentatório contra a dignidade da trabalhadora, do trabalhador. Por isso que a gente diz que essa reforma ela não pode ser aprovada, porque se for aprovada, ela vai rasgar a CLT e retirar direitos diretamente dos trabalhadores brasileiros. É como se o trabalhador tivesse preços, fosse mais barato, né? Vamos contratar aquele porque é mais barato, a indenização vai ser menor. Os pobres, né, mais uma vez, os pobres vão pagar a conta. Aliás, é importante que você que está em casa nos acompanhando, você que também está na internet nos acompanhando, saiba que o golpe que foi dado em 2016, quando retiraram a presidenta Dilma do poder, eles retiraram a Dilma do poder exatamente para promover essas reformas que eles não conseguiam fazer com os governos do PT. Essas reformas prejudicam e muito os trabalhadores e trabalhadoras mais pobres. É a reforma da Previdência que tira direitos de quem está na base da pirâmide do trabalho e dos trabalhadores rurais. É aquela, vocês já discutiram aqui há algum tempo atrás, aquela emenda constitucional que congela os gastos em educação, em saúde, tirando dinheiro da escola pública. É agora essa reforma trabalhista que retira direitos dos trabalhadores mais pobres. Então, é um governo realmente que resolveu olhar para os trabalhadores mais pobres e apontar um canhão para eles. E a cada momento ele ativa esse canhão e manda uma bala de canhão contra os mais pobres, o que é inaceitável. Agora, Marcos, a gente já falou aqui na proposta de reforma da Previdência trabalhista, você citou agora a PEC dos gastos, né? E também tem a reformulação da lei rural, né? Uma série de ataques aos direitos dos trabalhadores em vários âmbitos, né? Exato. Inclusive, eu tenho aqui alguns dados sobre essa lei rural, que a proposta ela acaba com o direito de horas de percurso até o local de trabalho, o itinere, né? Isso. O aumento da jornada de trabalho até 12 horas diárias, a folga após 12 dias de trabalho, que um trabalhador normal da CLT tem após 5 dias de trabalho, alguns trabalhadores terão só após 18 dias, né? Exato. Permite o pagamento de parte do salário com alimentos e também desconto de salário por moradia. É a degradação total dos direitos dos trabalhadores, né? A gente pode didaticamente explicar a agenda de reformas trabalhistas do governo Temer a partir de 3 projetos centrais. O primeiro foi aprovado no mês de março. Ele aprovou a terceirização, ampliando a terceirização para todas as áreas. A TV dos Urbanitários já deve ter acompanhado o debate da terceirização no setor elétrico, que foi muito devastadora. Essa lei já foi aprovada. E essa lei, ela promoveu uma mudança nefasta para você que está em casa. Ela ampliou de 3 meses para 9 meses o contrato de trabalho temporário. Então imagina você, tem cidades, como uma cidade como Ibitinga, no interior de São Paulo, que ela vive do bordado, e o comércio de bordado se ativa a partir do mês de abril. Então, com 9 meses de contrato temporário, os trabalhadores poderão ser contratados no mês de março, trabalham até dezembro, são demitidos e com a demissão não vão receber
multa sobre o fundo de garantia e uma série de outros direitos, porque afinal é contrato temporário, e recontratados 3 meses depois. Então isso já foi um tiro nos trabalhadores. Agora vem a proposta de reforma trabalhista. Você sabe, Henrique, que 17 ministros do TST apresentaram um documento ao Senado mostrando que a reforma trabalhista promove mais de 50 violações graves nos direitos dos trabalhadores. E essas 50 violações, elas às vezes têm efeitos continuados. O que um professor da Universidade de São Paulo listou foi 201 direitos retirados. Então, tem o trabalho temporário que já foi aprovado, já foi ruim. A reforma trabalhista é uma tragédia. E, além disso, tem esse projeto que muda a lei rural. O governo Temer apresentou uma reforma da Previdência que ataca os trabalhadores rurais e agora vem com essa proposta de mudança na lei do trabalho. Você bem disse, é a volta do trabalho em regime de servidão. O trabalhador vai trabalhar o mês inteiro e no pagamento do mês inteiro ele vai poder receber até 25% a título de alimentação e até 20% a título de moradia. Ou seja, 45% do salário não será em dinheiro, será em espécie. Isso a gente só viu no período da escravidão, onde os trabalhadores trabalhavam o dia inteiro, à tarde eram recolhidos nas senzalas e ganhavam em troca comida e moradia para trabalhar nas fazendas de café e em tantas outras. Então, é muito grave. É o Brasil voltando a ser o que sempre foi, né, Marcos? Agora, além de... Porque tudo isso que você já mencionou são sérias violações constitucionais. Agora, essa proposta também traz violações a tratados internacionais, né? A própria ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, fez uma reclamação na OIT, Organização Internacional do Trabalho, né? Na prática, o que isso traz de positivo contra a proposta da reforma trabalhista? A Organização Internacional de Trabalho ela é formada por quase 200 países e todos os países que assinaram o tratado da OIT se comprometem às regras da OIT. E tem uma regra básica na OIT que é a seguinte: os países devem estimular as negociações coletivas entre sindicatos de trabalhadores e sindicatos de patrões para ampliar os direitos assegurados nas leis. O que a reforma trabalhista faz? Ela cria a figura do negociado sobre o legislado. Vou repetir, negociado sobre o legislado. Onde estão os direitos? Na lei. Se a reforma trabalhista diz que vai prevalecer o negociado sobre o legislado, essa reforma poderá reduzir os direitos que estão na lei. E isso contraria totalmente as regras da OIT. A OIT gostaria que o Brasil se adequasse às suas regras para que a negociação significasse a elevação dos direitos dos trabalhadores. Vamos pegar uma categoria dos comerciários, por exemplo. As pessoas que trabalham em lojas, que trabalham em shoppings, que trabalham no comércio em geral. Às vezes, o piso da categoria negociado entre sindicatos é de R$ 1.400, mas pode ser que se negociem outros direitos, como hora extra acima de 50%, como cesta básica, como vale transporte num valor mais elevado, como descansos em horários mais adequados. Isso é a negociação elevando o direito dos comerciários. Mas do jeito que a reforma trabalhista está prevista, ela pode reduzir o direito dos comerciários, das pessoas que trabalham no comércio. E isso afronta a OIT. Certamente a OIT vai analisar o caso brasileiro e, se compreender que realmente afrontou com os seus tratados internacionais, vai aplicar sanções ao Brasil. Mas, na prática, isso só deve acontecer depois de apreciada a proposta no Senado Federal. Mas nós estamos trabalhando, sobretudo senadores e senadoras da oposição, para não deixar essa reforma ser aprovada. Você falou sobre o negociado sobre o legislado, que para o trabalhador é uma coisa horrível, né? Porque ele negociar sozinho com o patrão é uma coisa. Agora, o coletivo dos trabalhadores, negociar por todos é diferente, né? Exato. É muito diferente. Né? O governo diz o seguinte: o Estado se mete muito na relação entre o capital e o trabalho, entre o patrão e o empregado.
Imagina você que está nos acompanhando aqui, você deve ter filhos que trabalham em empresas, ou você mesmo trabalha em empresas. Qual é o seu poder de negociação com o seu patrão? Qual é o poder de negociação que uma servidora de um shopping tem com a administração do shopping? É real esse poder de negociação? É claro que não é real. O trabalhador, Henrique, às vezes ele é contratado e ele está tão desesperado por emprego que ele chega e assina qualquer papel. Eu, como advogado, me defronto com isso diariamente. O trabalhador quer um emprego, não importa, ele vai lá e assina qualquer papel. A negociação na prática entre o patrão e o empregado vai ser isso. Ele chega, entrega um papel, o trabalhador assina. Ou então, aceita ou rua. Nós temos 14 milhões de desempregados. Então, é muito grave a possibilidade de negociações individuais para previsto na reforma. Inclusive, jornada de trabalho. Você que é jovem, está estudando, a reforma permite que, por acordo individual, você e o seu patrão negociem a sua jornada de trabalho. Você acha realmente que o seu patrão vai topar ouvir as suas reivindicações na negociação da jornada? Ou ele vai escolher qual é a melhor hora para você trabalhar? Então, mulheres que têm filho, pessoas que estudam, mulheres que fazem janta, sobretudo donas de casa que às vezes trabalham, poderão ter a sua rotina diária completamente alterada se essa reforma for aprovada. Agora, Marcos, assim como o Estado, as empresas também têm um papel social com relação à população, à sociedade e os trabalhadores, né? Essa proposta acaba com esse papel social das empresas, né? Na verdade, a função social da empresa deixa de estar de lado, né? Foi feita uma pesquisa, Henrique, pela CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, para verificar quais eram os principais problemas que a indústria brasileira sofria. E uma das perguntas que foi feita é em que lugar dos problemas da indústria está a mão de obra, o custo da mão de obra e a qualificação da mão de obra. De uma lista de 18 itens, a mão de obra apareceu como o 16º item. Antes disso vieram os juros, a falta de investimento em infraestrutura, vieram problemas tributários. Então não é real que o Brasil tem um elevado custo de mão de obra, não é real que o direito dos trabalhadores seja um problema para a economia brasileira. Ao contrário, se a reforma for aprovada, uma das consequências imediatas será o rebaixamento dos salários. E se diminuírem os salários dos trabalhadores, os trabalhadores não terão dinheiro para comprar. E se não tiver dinheiro para comprar, o comércio não vai vender. Se o comércio não vender, e a indústria não produzir, não vão poder empregar e mais pessoas poderão ser desempregadas se houver um rebaixamento geral dos salários. É um círculo que não é um círculo vicioso. Vicioso, não é virtuoso, é um círculo vicioso. Então nós estamos muito preocupados com isso. Agora, Marcos, há pouco você citou que 17 ministros do Tribunal Superior do Trabalho se manifestaram contra, são 27, né? 27, exatamente. Essa proposta também enfraquece o poder da Justiça do Trabalho e limita as atribuições dos juízes. Exatamente. Saibam vocês que estão nos acompanhando que o grosso das ações trabalhistas diz respeito a verbas rescisórias. O patrão não paga todas as verbas rescisórias para os trabalhadores e por isso ele entra na justiça. Você já deve ter vivido isso na sua família, conhece alguém que já viveu isso. O projeto ele fecha as portas da Justiça do Trabalho para o trabalhador. São muitas regras previstas que ou elevam o custo do ajuizamento de uma ação ou impede a atuação do próprio juiz de definir quem tem direito. Então, ao cercear a justiça, o acesso à justiça, essa proposta ela viola a Constituição. E eu lembro você, Henrique, que não são só 17 dos 27 ministros do TST que estão contra. Todas as entidades jurídicas, de juízes, de procuradores do trabalho, de advogados trabalhistas, todas elas são contrárias à reforma trabalhista. Das 9 centrais sindicais brasileiras, as 9 estão contra a reforma trabalhista. Dos grandes nomes do direito do trabalho brasileiro,
todos estão contra a reforma trabalhista, porque ela não é uma reforma. A reforma a gente faz na casa da gente para deixar a casa mais bonita, mais segura, melhor. Melhorar, né? Isso que está acontecendo é um desmonte da legislação trabalhista. Ela retira direitos. Um senador da República do Paraná usou uma figura de linguagem para explicar a reforma trabalhista. Ele disse: essa reforma foi urdida no inferno. O que ele quis dizer? Somente mentes muito tenebrosas poderiam propor um pacote de maldades tão grande para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. São reformas muito perversas com a população, né, Marcos? Exatamente. Agora, essa proposta também ela não enfraquece só a justiça do trabalho, também enfraquece e restringe, colocando limites na atuação dos sindicatos, né, que estão ali para defender os interesses dos trabalhadores. Exato. Às vezes nós que vivemos a nossa vida, a gente não entende muito o papel dos sindicatos. Às vezes eu vejo também pessoas até reclamando do papel dos sindicatos. Mas saibam que as conquistas que você, a sua família tem, que os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros... Férias, 13º, descanso semanal remunerado, jornada de 8 horas por dia, é fruto dessa luta dos sindicatos e dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Por mais que você não perceba, o sindicato é fundamental na sua vida. O piso da sua categoria é definido pela luta dos sindicatos. E essa reforma vem e retira o sindicato de várias relações trabalhistas. Imagina, Henrique, hoje, para que um trabalhador que trabalha mais de um ano numa empresa, para que haja rescisão do contrato, ele tem que ir ou no Ministério do Trabalho ou na sede do sindicato fazer a rescisão. A reforma acaba com isso. O patrão pode chegar, chamar o empregado, dar um papel para ele assinar e não vai haver assistência do sindicato, com advogados do sindicato para assistir o trabalhador. Não vai haver assistência do Ministério do Trabalho, ou seja, vai ser uma relação direta entre trabalho, entre patrão e empregado. A reforma cria uma comissão de representantes nas fábricas com mais de 200 trabalhadores, mas proíbe que essa comissão de representantes tenha ligação com os sindicatos. A reforma acaba com o imposto sindical que financia os sindicatos, mas ela não muda, por exemplo, a lei do Sistema S, que garante que os sindicatos, as centrais sindicais dos patrões, recebam dinheiro. O imposto sindical, os patrões vão deixar de receber, assim como os sindicatos. Mas há outras fontes de financiamento para as entidades patronais. Isso certamente enfraquece a atuação dos sindicatos. Agora, Marcos, com relação à tramitação, né, remetendo lá para o início do programa, o governo teve uma derrota essa semana na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, né? O relatório do senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, foi rejeitado por 10 votos a 9. A matéria agora vai para a Comissão de Constituição e Justiça. E o que se esperar daquela comissão? Você que nos acompanha, talvez não entenda muito o funcionamento do Senado, mas toda vez que um projeto de lei chega no Senado, ele tramita primeiro em comissões e depois ele é votado no plenário. A reforma trabalhista vai tramitar em 3 comissões. Na primeira comissão, a de Economia, o governo ganhou. Foi bem apertada a vitória, mas o governo ganhou. Na segunda comissão, que é a comissão de mérito da matéria, é a comissão que realmente é destinada a apreciar a matéria naquilo que ela tem de mais importante, essa comissão rejeitou a reforma por 10-3, como o Henrique falou. E agora... 10-9. 10-9, perdão. 10-9, como o Henrique falou. Agora ela chega na CCJ. A votação na Comissão de Constituição e Justiça vai acontecer na próxima quarta-feira. Se você quiser acompanhar, liga lá na TV Senado, às 10 horas da manhã, vai começar o processo de votação. Nós esperamos que os senadores e senadoras da base do governo rejeite a reforma, porque ela é nefasta para os trabalhadores e porque ela viola a Constituição Federal. São muitos dispositivos que mostram que ela viole a Constituição Federal. Então nós esperamos que o projeto também seja derrotado. E se ele for derrotado, ele poderá ir para arquivo ou poderá ser apreciado no plenário do Senado. O cronograma atual demonstra que o governo quer votar ainda esse mês, mas as oposições no Senado, o PT, o PCdoB, a Rede, o PSB
e vários senadores de outros partidos não querem que isso aconteça. Isso deve ficar para julho. Mas seja na CCJ ou seja no plenário, o grande esforço é para que ela seja derrotada. E também tem o risco deles conseguirem aprovar um requerimento de urgência para no mesmo dia a proposta ser analisada no plenário. Esse risco existe, mas tem lá senadores e senadoras vigilantes que não permitirão que isso aconteça. É pouquíssimo provável que o requerimento de urgência seja aprovado e a matéria apreciada no mesmo dia. A tendência é que ele seja aprovado, mas que seja apreciada em outro dia. Agora, é importante que você que está em casa, às vezes você se sente impotente e diz, não posso fazer nada para mudar essa situação. Era isso que eu ia te perguntar, né? Qual o papel da população, da sociedade para pressionar e barrar, né? Ajudar a barrar essa proposta? A primeira coisa que você precisa fazer é um exame de consciência para lembrar qual foi o senador para quem você votou, ou quais são os senadores do seu estado. Nós temos 3 senadores por estado. Aqui no Distrito Federal, o senador Cristóvão Buarque é senador, o senador Hélio José também é senador e o senador Regufe também é senador. Pelo que nós estamos ouvindo falar, o senador Cristóvão Buarque disse que vai votar favorável à matéria, mas a gente espera que ele se convença do contrário. O senador Regufe disse que vai votar contra a matéria. É importante que a gente reforce esse entendimento. E o senador Hélio José, numa atitude muito corajosa, votou contra a reforma da Previdência. Que é da base do governo. Mesmo sendo da base e do mesmo partido do presidente da República. Então é importante que você pressione o seu parlamentar para votar de acordo com os seus interesses. E acho que você está acompanhando, Henrique, nós temos várias formas de pressionar. Uma delas é você pedir para o seu filho, se você não entender bem de computador, ou você mesmo, entrar na internet num site chamado napressão.org.br e mandar uma cartinha para o seu senador. Lá você vai ver como cada senador e senadora estão se posicionando. Esse site é fácil. Pensa na panela de pressão e lembra do site. É só digitar www.napressão.org.br. Não é .com.br, é .org.br. napressão.org.br. E além disso, é importante reforçar o movimento de greve no dia 30 de junho. Às vezes a greve, ela atrapalha a nossa dinâmica de trabalho, às vezes nos atrapalha em coisas que a gente tem que fazer para a nossa vida, mas o que é um dia de greve perto de tantos dias de perdas que todos os trabalhadores e trabalhadoras podem sofrer? É muito importante que você não fique apático, não fique passivo diante dessa situação. É muito importante que você se manifeste, que diga o que você pensa para o seu senador, para a sua senadora, para que a gente possa derrotar essa reforma e garantir que os poucos direitos que os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros têm sejam preservados. É isso, o caminho é pressionar no site que você citou, né, na pressão e também na greve geral, porque é possível, né, Marcos? A gente viu aqui que, como você citou, o senador da base do governo, Hélio José, votou contra, e até um senador do PSDB, né, que vem sustentando essas reformas, e também votou contra, e aí a gente está vendo que é possível mesmo derrotar essa matéria que é tão prejudicial para os trabalhadores. Agora, Marcos, infelizmente nosso tempo se esgotou. Gostaria de agradecer aqui a sua participação na TV Urbanitários. Um prazer e parabéns pelo trabalho que você, Henrique, desenvolve aqui na TV Urbanitários, e a TV Urbanitários está de parabéns por promover debates tão importantes para o Brasil. Nós é que agradecemos pessoas como você aqui para nos ajudar as pessoas a entenderem essas propostas que são tão ruins para os trabalhadores, né? Eu conversei com o Marcos Rogério, que é advogado, professor e assessor jurídico na liderança do PT do Senado. Ele conversou com a gente sobre os sérios prejuízos que traz a proposta de reforma trabalhista de Michel Temer. Você pode rever esta e outras entrevistas em nosso site www.urbanitáriosdf.org.br ou em nossa página no YouTube, TV Urbanitários DF. Você também pode mandar sugestões e críticas para comunicacão@estildf.org.br
ou pelo nosso WhatsApp 99144 8075. 99144 8075. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.